Os Génios com Chupeta, com a doutora Clementina Almeida, que já aqui está. Ora, Olá, doutora, como está? bom dia. Tudo bem? Bem disposta? Sempre. Então, e agora? Agora é assim. Ai, que coisa elaborada. Que frase elaborada. Sim, está melhor. Doutora Clementina Almeida. Ora, a nossa psicóloga clínica de serviço e diretora da For Babies, hoje para continuarmos a tentar neste nosso espaço conhecer melhor os bebés, compreendê-los e assim percebê-los melhor. Sim. Estava a perguntar à sua doutora se tinha visto o programa de ontem, que nós tivemos aqui um conjunto de crianças, mais ou menos com 2 anos, Sim. quase a chegar. Isto foi um forró-bobó aqui. Foi a descoordenação, não foi? E o caos total. E agora imagina Muitas birras. se todos eles fizessem birras. Fizeram muitos. Alguns, sim, porque é uma idade própria para que isso aconteça. A terrível idade dos 2 anos, não é? Os balões, estou atrás dos balões. Vamos justamente falar de birras, perceber porque é que as birras acontecem, não é? Para que possamos perceber Antes de esse irmos às fenómeno. birras, se fosse possível, vamos só mostrar 2 coisas que ficaram por mostrar a semana passada. Muito bem, nos na transição potes, da que fralda são para o pote. o tal pote para os meninos, que é para colar na parede sim. e serve de urinol, e a tal ajuda extra para as mamães levarem no carro, que é o portátil. Um redutor portátil que os bebês se habituam a este e não precisam E assim, se de estiverem em reagir viagem, mal às ou casas se de banho estiverem em públicas. viagem, tem aqui a fórmula, o redutor, que aqui está. Pronto. Ok. Mais 2 sugestões, certo? Em relação às Às birras, birras. efetivamente, os 2 anos, 24 meses são particulares em birras e se calhar para as percebermos melhor, se fosse possível começarmos por aquele pequeno vídeo Por um que vídeo, temos, vamos lá, então. vamos falar Vamos de brócolos. espreitar, sim. De brócolos? Aparentemente não tem nada a ver, mas Pode ser uma ajuda-nos birra. a perceber. Então vamos lá espreitar o vídeo para que possamos falar Ok. sobre birras. Cá está. Então, neste vídeo o que vai acontecer é que nós vamos ter vários bebês de 14 e 18 meses em experiência e o que lhes vai ser proposto é, vão-lhe aparecer à frente dos bebês 2 tacinhas, uma com brócolos e outros com bolachinhas, com os crackers. E a experimentadora vai, numas situações, mostrar que odeia os crackers, que é aquilo que é preferido por todos os meninos de 18 meses. Sim. Ele vai ficar com um ar espantadíssimo. Como é que é possível Mas não gostar? Isto de ser é estranho, não gosta e gosta de brócolis ainda por cima, portanto ainda mais estranho é. A seguir o experimentador vai pedir que lhe dê algum, mas não diz o que é. E o que é curioso é que os bebês com 14 meses vão sempre dar os crackers, independentemente da experimentadora ter mostrado que gosta mais de uns ou de outros, porque na cabeça deles não é possível ninguém gostar mais de brócolis do que de crackers. No entanto, aos 18 meses acontece uma coisa fantástica no desenvolvimento cerebral dos bebês, que é, eles vão conseguir perceber que, apesar de eu achar estranhíssimo que alguém goste mais de aquilo brócolis, que ela mais gosta e, portanto, eu vou até conseguir vai dar-lhe, ou seja, eu consigo vai perceber... satisfazer o outro. Exatamente, são 2 coisas importantes, que é, eu consigo perceber que os outros pensam de forma diferente de mim, que é algo que não acontecia antes, e para além disso sou capaz de fazer qualquer coisa no sentido de o ajudar a receber, que ele era um pequenino de 14 Sim. meses, que era 14 meses, impossível dar. 14 meses escolhe aquilo que ele Exatamente. gosta. Aos 18 meses já há essa diferença. Já é se capaz percebe. de perceber que os outros têm interesses diferentes. Então o que é que acontece aos 18 meses, e é por volta mais ou menos dos 18 meses que as birras começam a aparecer. Entre os 18 e os 3 anos elas são normais e tendem a desaparecer totalmente a partir dos 4 anos. Se perdurarem é sinal já de alguma patologia ou alguma coisa que se está a passar com a criança. O que acontece é que durante o primeiro ano, como nós já dissemos aqui, as crianças são verdadeiros cientistas a conhecer o mundo e no primeiro ano eles estão interessadíssimos em conhecer objetos, em ver como é que eles funcionam, em saber com tudo. tudo. Escolhem, andam a provar tudo. A partir de 1 ano, e
graças aqui ao desenvolvimento cerebral de algumas estruturas que permitem eles colocarem-se no papel, no ponto de vista do outro, começam a ter interesse por pessoas e a estudar as pessoas. Ou seja, se eles são os cientistas, nós somos os ratos do laboratório e basicamente eles testam-nos. Ou seja, muitas vezes quando a mãe diz não mexas no candeeiro que vais magoar, eles estão a olhar para nós e estão a mexer no candeeiro e basicamente eles não lhes interessa o candeeiro para nada, interessa-nos a nossa reação, ok? O que é que isto quer dizer? Que muitas vezes eles vão lidar com aquilo que é o conflito de interesses e a birra surge sempre no conflito de interesses, que é eu quero qualquer coisa, a minha mãe ou o meu pai quer outra coisa qualquer diferente que eu não estou a perceber porque é que ele está a querer esta coisa diferente. Para além disso, é uma estrutura cerebral que fica assim por trás das nossas sobrancelhas, que é o córtex pré-frontal, é o responsável pelo desenvolvimento emocional dos bebês e é também o responsável pela linguagem e só matura mais ou menos por volta dos 4 anos. Ou seja, isto tem um efeito protetor da nossa espécie porque permite aos bebês adquirirem qualquer tipo de linguagem com muito mais facilidade do que nós, mas por outro lado causa-nos momentos terríveis aos pais porque se eles emberrarem que querem alguma coisa vai ser ali a colisão de interesses. Curiosamente, o que se estudou acerca das birras é que elas têm um padrão, ou seja, estudaram-se milhões de birras de bebés e percebemos que elas têm um padrão em termos de vocalização, ou seja, têm 2 fases e isto é muito importante para os pais e muito importante para os clínicos também conseguirem perceber quando é que elas são normais ou já não são. Elas duram em média 3 minutos, uma birra dura 3 minutos, portanto os pais podem contar, ao fim de 3 minutos ela termina. Respirar fundo durante 3 minutos. Eu também faço algumas birras, vou Em começar a adultos fazemos contabilizar todos e é bom. Demora um dia. Ou às vezes mais. Ou mais. Então o que acontece é que começa sempre pelo grito e pela raiva e isso dura alguns minutos e a seguir passa para a parte física, que é do atirar coisas ao chão ou atirarem-se para o chão e baterem e essa parte é logo seguida da parte da tristeza, ou seja, como há conflito e como a criança não percebe porque é que o ponto de vista do outro é diferente e não consegue naquele momento raciocinar, ou seja, não adianta nada aos pais estarem a explicar, olha, eu sei que isso... Não adianta. Isso é a mesma coisa que olharmos para um deprimido e dizer, eu sei que tu estás triste, deve-se fazer mal sentir-te triste, eu também não gostaria de estar... Não adianta nada e a criança não se sente compreendida. Portanto, o importante é assumir que aqueles primeiros 1 minuto e meio vai ser de berros e aí não fazer nada é a melhor técnica, não é ignorar a criança, é ignorar o comportamento. Quando ela começa na parte física, então é o momento para se aproximar e mostrar que se compreende que, ok, tu queres ir lá para fora brincar, mas está a chover torrencialmente, não é possível, ou tu queres comer mais bolachas e não pode ser, e aí sim dar um abraço e acalmar a tristeza da criança. E isto vai durar durante algum tempo. Regra geral, costuma-se dizer que são como as tempestades de verão, ou seja, brutais na sua exuberância, mas também rápidas a passar. Portanto, obedecem sempre a este ciclo de vocalização. Sendo que em algumas crianças mais do que outras, não é? Sim, é normal em todas, não é? Todas elas passam por uma fase de birra neste sentido, que pode durar 1 minuto, dependendo da forma como os pais lidam com esse momento. Se na fase da raiva a criança diz não gosto de ti e isso provoca no pai aquilo que está a acontecer dentro dela, que é uma descarga de cortisol, aumento dos batimentos cardíacos e uma irracionalidade total, o que acontece é que alguns pais entram naquilo que se chama a armadilha da raiva, da birra, que é disparar contra a criança como se aquilo se tratasse de uma competição qualquer. Pois, e isso vai fazer perdurar a birra durante muito mais tempo. Muito bem. Há técnicas que devemos usar quando existe a birra ou para ultrapassar da melhor forma esse comportamento que eventualmente teremos que deixar para a próxima semana. Uma vez que o tempo disponível, segundo nos dão a indicação, se esgotou. E estamos já com 29 minutos depois das 11. Mas ficamos a perceber melhor, se calhar, os mais pequenos e o porquê da birra, a forma como os adultos, os pais, se devem também comportar, porque por vezes são eles que depois também prolongam mais que o desejado
já do tempo da birra. Agora vamos para a semana, se houver essa possibilidade então, perceber como é que nós podemos evitar ou pelo menos ajudar a que essa tempestade seja mais curta ainda, não é? Mais curta. Todos passam Isso é por o essa ideal. fase, É mas verdade. podemos encurtar Minimizar, essa fase sim. e minimizar naturalmente também toda essa, no fundo às vezes uma exposição que é complicadíssima de lidar. Para os pais. digo eu. Para os pais. Pública. Também. Então, quando em Ui, público. ainda pior. Vamos deixar Nesse também aspecto, aqui muita sorte. o site Sim. We Do Care for Babies. .wix.com e também a página de Facebook que é igual We Sim, Do é mais Care fácil. for Babies. Cá está. É fácil chegar até ao Facebook oficial da We Do Care for Babies, e onde podem saber mais sobre estas e outras matérias tão importantes para que possamos compreender melhor os mais pequenos. Às vezes achamos que é uma coisa anormal e não. É tão normal nas crianças, não é? Basta é perceber que isso acontece. O porquê? O porquê, exatamente. Muito obrigada. Doutora, muito obrigado. Estamos com 30 minutos depois das 11. Vamos para o espaço Pau para toda a colher. Hoje contamos com o chefe Ivo Loureiro. Daí vamos nós. Ora, e já cá estamos. Chefe Ivo, muito bom dia. Como está? Bem disposto? Tudo bem? Está ótimo? Estou bem disposto. Isso é que é preciso. Pom, 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 Pau para toda a colher. Já acabou? Mais um bocadinho. Foi a coisa mais Não, rápida da história. agora que o chefe estava... Pau para toda a colher. Chico, estás sem ritmo. Não temos... É? Tens linkings para mandar? Hoje posso mandar, eu tempo. se quiseres posso mandar outros Não, dias. mas é que normalmente vem Bem, ela, Venezuela, esses países. paletes, não é? Não temos... Por acaso.